Deus abençoe a vida de todos meus irmãos, na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa iluminar o seu coração. Aliás, que Deus possa iluminar o seu, o meu e o nosso coração. Amém? Eu quero levar até você uma palavra que está no livro de Provérbios, no capítulo 29, versículo 2. Ultimamente nós temos falado muito de medo e de pessoas, homens e mulheres, que temem a Deus. Por exemplo, uma cidade, para ser muito próspera, ela tem que temer a Deus. Ela tem que obedecer a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio reina, o povo geme. Em outras versões, diz assim: quando se multiplica o justo, o povo se alegra. Ou seja, quando se multiplica o justo, o povo se alegra. Mas quando o perverso domina, o povo suspira. O povo suspira. Ou seja, o povo geme. O povo padece, né? Então, Provérbios capítulo 29, versículo 2, diz assim: quando se multiplica o justo, o povo se alegra. Quando o quê? Se multiplica o justo. Ou seja, quando aumenta o justo. Quando o justo, ele é desenvolvido. Quando vai aumentando o justo. O que é justo? É aqueles que agem de maneira correta. É aqueles que agem de maneira correta, na maneira certa, e não faz injustiça com ninguém, né? Então, quando se multiplica o justo, o povo se alegra. Porém, quando o perverso domina, o povo suspira, ou seja, o povo geme. O que é gemer? Dor. O povo chora, o povo padece. O problema é que muitas pessoas querem colocar todos os problemas nos ombros do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Aqui está dizendo quando o justo se multiplica, ou seja, quando vai aumentando a quantidade de justo, o povo, ou seja, a cidade se alegra. A cidade se alegra. A cidade tem prazer de viver. As coisas desenvolvem. Economia, infraestrutura, né? Tudo vai desenvolvendo, tudo cresce. A saúde, economia, infraestrutura, escola, tudo desenvolve. As famílias começam a se alegrar. Porque aonde há justiça, irmão, aonde há justiça, Deus está no comando, Deus está no controle. Mas quando o ímpio reina, ou o perverso reina, o povo geme, o povo chora, o povo padece. O povo se lastima, o povo vive em contendas. Por quê? Porque o perverso já diz tudo. Perverso é pessoas sem piedade. É pessoas que não pensam em fazer o bem para ninguém. Irmãos, não adianta você culpar ninguém pelos seus atos, pelos seus fracassos, pelos seus erros, né? Então,
Tem muitas pessoas zombando aí, sorrindo do presidente Jair Bolsonaro, porque ele supostamente pegou um coronavírus. Irmão, não é momento da gente brincar, da gente zombar de ninguém. É um momento de nós orarmos uns pelos outros. É momento de nós interceder pelo presidente. Escute, tem muitas pessoas falando do presidente, irmão. O presidente está aí lutando para continuar com esse auxílio emergencial. E as pessoas acham que ele está fazendo pouco. Irmão, eu sei que é uma obrigação do governo, mas talvez se fosse outro governo federal, as coisas estariam pior. As coisas estariam pior. Então nós temos que apenas orar, interceder, buscar força em Deus, para que o justo governe esse país, para que o justo governe o seu estado, para que o justo governe a sua cidade, o seu município. Irmão, a Bíblia me ensina muitas coisas, mas tem uma coisa que eu tento focar. Quando Saul reinava em Israel, o povo chorava, o povo penava, o povo sofria, o povo padecia, o povo se lastimava. Mas quando Deus removeu Saul e levantou o rei Davi, as pessoas começaram a se alegrar, as pessoas começaram a viver na graça, o povo começou a sorrir. Sabe por quê, irmão? Porque Davi era um homem temente a Deus. Porque Davi era um homem temente a Deus. Então Deus removeu Saul. Mas você, nós temos que entender uma coisa. Por que Deus removeu Saul? Porque o povo que Saul oprimia, o povo que Saul oprimia era um povo temente a Deus. E a palavra do Senhor diz que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Aqueles que são de Deus, o maligno não pode tocar neles. Então Deus viu o quê? Deus viu que o povo estava sofrendo, o seu povo estava sofrendo. Aí Deus foi e mandou ungir Davi como rei. Escute, quando você vê um prefeito mau na cidade, quando você vê um governador mau no estado, quando você vê um presidente mau no país, não é em vão, irmãos. É porque aquele povo, aquela população, aqueles habitantes daquela cidade, daquele estado, daquele país, tem feito de maneira errada. Tem feito tudo errado. Porque a Bíblia me ensina que quando o povo, o homem temente a Deus reina, o povo se alegra, o povo se anima, o povo sente prazer, o povo tem alegria. Mas quando o ímpio reina, o povo suspira, ou seja, o povo geme, o povo chora, o povo padece. Mas para Deus permitir um ímpio reinar numa cidade, no município, no estado ou no país, para Deus permitir isso acontecer, o povo tem que ser um povo perverso, um povo ruim, um povo avarento, um povo materialista, um povo egoísta, um povo soberbo, orgulhoso, prepotente. Deus nunca deixa, irmão, uma cidade comandada por um prefeito que o povo é temente a ele. Deus nunca deixa um governador no estado que o povo é temente a Deus. Deus não permite um governador ímpio, ruim, perverso reinar no estado se o povo busca Deus de noite, se o povo ama Deus, se o povo ama o seu próximo, se o povo não pensa em si próprio. Para Deus permitir, irmão, certos prefeitos, certos governadores, certos presidentes para oprimir o povo, é porque o povo planta uma mau semente.
Quando você vê uma casa, uma família se destruindo, quando você vê uma família se acabando nas drogas, nos vícios, na prostituição, no adultério, é porque a administração daquela casa é péssima. A administração daquela casa é ruim. É porque não presta aquela administração. Então, a palavra do Senhor diz: quando se multiplica o justo, o povo se alegra. Porém, quando domina o perverso, o povo suspira. O povo sofre. O povo padece. Não vai culpar o prefeito da sua cidade. Não vai culpar a prefeita da sua cidade. Não vai culpar apenas o vereador da sua cidade. Não vai culpar o governador do seu estado, o governo estadual. Não vai culpar apenas o governo federal, o presidente da república. Não, não. Eu aprendi uma coisa, irmão. Eu posso estar no meio dos ímpios. Eu posso estar no meio dos ímpios. Mas se eu faço certo, eu não vou colher pelos ímpios. Eu não vou colher pelos ímpios, eu vou colher pelas minhas atitudes. Eu vou colher pelas minhas boas vontades, pelas minhas boas ações. Não tem como eu plantar bonança, amor e colher tempestade, não. Para mim colher tempestade, irmãos, eu tenho que, para mim eu tenho que plantar vento. Se eu plantar vento, eu vou colher o quê? Bonança? Não, eu vou colher tempestade. Ah não, missionário, mas o prefeito aqui é assim, assim, assim. Escute, irmãos, se você é uma pessoa temente a Deus, se você é uma pessoa fiel a Deus, Deus ou remove você dessa cidade, desse estado, ou desse país, ou desse lugar que você está, ou Deus remove o administrador municipal, estadual, federal. Mas Deus não permite você padecer. Por que, missionário? Deus não permite eu padecer. Se você faz justiça, irmão, se você age com honestidade, a Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer de nossas obras. Deus não é injusto para esquecer das nossas obras. Então faça certo, embora você está vivendo no meio de um povo que faz tudo errado, mas se você faz certo, Deus vai fazer você colher o que é bom. Porque a Bíblia diz que aqueles que são de Deus brilham nas densas luzes, ou melhor, aqueles que é da luz brilham nas densas trevas. Aqueles que é de Deus, você pode estar no meio das trevas, você vai iluminar. É como a lua, né? Repare a lua de noite. Ela é aquela bola bem iluminada que está no meio daquele monte de trevas. Você olha para o céu à noite, é só o quê? Escuridão. Mas lá está a luz da lua. Por quê? Porque o sol está pegando na lua. O sol está pegando na lua. A Bíblia diz que Deus é o sol da justiça. Deus é o sol da justiça. Ou seja, Deus tem luz própria. O sol tem luz própria. A lua não. Para a lua brilhar, o sol tem que resplandecer sobre ela. Se o sol não iluminar a lua não brilha. Ou seja, nós somos a lua. Nós não temos luz própria. Nós só podemos brilhar através do sol da justiça, que é Deus. A lua só pode brilhar à noite se o sol brilhar em frente para ela. Senão, ela se torna uma maior escuridão durante a noite. Então você pode estar na cidade mais corrupta do mundo, mas se você busca fazer justiça,
fazer as coisas certas, você vai brilhar nessa cidade. Mas não é brilhar como uma estrela, como jogador de futebol. Não é brilhar como um ator de novela. Não é brilhar como um ator de um filme, como um escritor. Não. Porque esses homens que brilham através da fama, eles se apagam. Hoje ou amanhã, eles se apagam. Você vai brilhar como uma luz no meio das trevas. Uma luz que o sol pega em você e você se ilumina para iluminar quem está ao seu redor. Nós somos como a lua. A lua precisa do sol para brilhar, para iluminar. Já o sol não precisa da lua para iluminar. Nós precisamos de Deus. A Bíblia diz lá em Malaquias que Deus é o sol da justiça. Nós precisamos de Deus. Não adianta, meu irmão, você culpar a falta de emprego, o desemprego está grande, as doenças estão grandes, os hospitais estão lotados, não tem médico, não tem remédio. Irmãos, a Bíblia diz que nós colhemos o fruto da semente que plantamos. Nós colhemos do fruto da semente que plantamos. Deus não dorme, irmão. Deus não é injusto. Não, eu vou sair dessa cidade. Eu já pensei muitas vezes isso. Mas o problema não está apenas na cidade. O problema, aliás, não está na cidade. O problema está no coração, nas atitudes de cada um de nós. Você pode estar na pior cidade, mas se você faz o que Deus te ordena, todo mundo pode se apagar, mas você vai brilhar naquele lugar. Você vai fazer certo. Faça certo. E você vai ver Deus se manifestar na sua vida. Escute. Quando se multiplica o justo, o povo se alegra. Mas quando o perverso domina, o povo geme, o povo chora. Ou seja, quando a cidade é governada pelo justo, o povo prospera. O povo tem saúde, o povo tem paz, o povo tem educação, o povo tem domínio próprio, o povo vence. Mas quando a cidade é comandada pelo ímpio, o povo sofre, chora. Mas escute bem, para Deus permitir um ímpio reinar numa cidade, num estado ou no país, é preciso o povo ser um povo muito mau, muito ruim. É verdade. Se o povo faz o que é ruim, Deus vai permitir qualquer pessoa comandar, qualquer pessoa reinar naquele lugar. Mas se o povo é um povo temente a Deus, embora é preciso Deus remover você daquela cidade, daquele estado, mas você não vai sofrer no meio dos ímpios. Isso é bíblico, irmão. Isso é bíblico. Eu estou doente. Irmão, se você está doente, quem é o culpado disso tudo? O culpado é o seu coração. O culpado é a sua atitude. A Bíblia diz que Deus não é justo, não é injusto para esquecer de nossas obras. Então, não tem como. Se você colhe tempestade, é porque você semeia vento. Se você está doente, a doença começa da mente, ou seja, do coração. Coração que a Bíblia diz é o pensamento, desejos e sentimento. Ou seja, é a mente, é a nossa mente. Nada acontece de mal em nossas vidas se não começar do coração. Onde é o coração? Aqui, ó. O coração não é aqui, ó, esse órgão que bombeia o sangue. O coração que a Bíblia diz é a minha mente, é o meu pensamento, é os meus desejos. Quando a Bíblia diz como está o teu coração, é se teu coração está bom. Se você pensa coisas ruins, se você deseja coisas ruins, se você sente coisas ruins.
É preciso você estar focado dentro da palavra de Deus. Provérbios 29, 2. Provérbios 29, 2. Quando o ímpio governa, o povo geme, o povo chora, o povo padece. Mas quando o justo governa, o povo se alegra. O povo se alegra, o povo sorri, o povo tem prazer, o povo tem alegria. Se a sua cidade está tudo bagunçado, está tudo do lado do avesso, tem um mau prefeito, se o seu estado tem um mau governador, se o seu país tem um mau presidente, o culpado não é eles apenas. O culpado é você que vive uma vida de qualquer jeito diante de Deus. Eu estou dentro da Bíblia, irmão. Saul era um homem perverso. Saul não fazia nada certo. E o povo começou a gemer. O povo começou a sofrer. O povo começou a padecer. Mas quando Deus removeu Saul e colocou Davi, o povo se alegrou. O povo sentiu prazer. O povo sentiu paz. É o que falta na sua cidade. É o que falta no seu estado. É o que falta no seu país ou no nosso país. Amém? É preciso, irmãos. Eu tenho observado uma coisa aqui nessa cidade que eu estou. O povo acha que político vai mudar a cidade. Irmão, a palavra do Senhor diz nas Salmos, se o Senhor não edificar a casa, em vão é a sentinela. Tudo é em vão é vigiar a casa. Você pode edificar a sua casa em tudo, mas se Deus não estiver no controle da sua família, do seu trabalho, da sua casa, tudo é em vão. Você vai estar perdendo o seu tempo. Você vai estar perdendo o seu tempo e nada vai dar certo para você. Amém? Escute, eu tenho falado nas minhas mensagens que 2019 e 2021 era de muitas dores, muito sofrimento. Escute bem, 2021, 2022, 23, 24 e 25, se os homens, quando falo homem, é como diz a Bíblia, está se referindo homens e mulheres. Se o homem, se o ser humano não se dobrar diante de Deus, daqui adiante vai ser apenas sofrimentos e dores. Se os homens não se render a Deus, daqui para frente vai ser dores, doenças, enfermidades, divórcio, porque o homem não pode ter boas obras, bênçãos de si próprio. O homem não pode ser abençoado de si próprio. O homem, igual eu falei minutos atrás, é como a lua. Precisa do sol para brilhar. O homem precisa da luz do sol para brilhar. Quem é esse sol? Biblicamente falando, é Deus. Esse sol, biblicamente falando, é Deus. Eu preciso da luz de Deus para me resplandecer, para me andar na luz. A lua, ela precisa do sol para ela dar a claridade, para ela brilhar. Irmãos, você sabe o que Jesus falou lá em João 15? Vocês nada podeis fazer sem mim. Nada podeis fazer sem mim. Nada você, eu, nós podemos fazer sem Deus. Nada, amém? Nada. Entra prefeito, sai prefeito, entra governador, sai governador, entra presidente, sai presidente, mas nada de bom acontece. Por quê? Porque o homem não teme a Deus. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que todos os castigos que Deus mandou sobre o homem foi por falta de obediência. Foi por falta de temor e tremor.
Foi por falta de respeito aos seus estatutos, aos seus princípios, aos seus projetos, aos seus mandamentos. Ninguém é punido, irmão. Ninguém é punido se ela agir de maneira correta. Se ela agir de maneira reta. Ninguém é punido. Ninguém é punido. Se alguém é punido, é porque está fazendo tudo errado. Amém? É porque está fazendo tudo errado. Provérbios 29, 2. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o justo governa, o povo se alegra. O povo fica maravilhado. Mas quando o ímpio governa, o povo suspira. O povo suspira, o povo geme, o povo chora, o povo padece. Eu quero atender você. Aqui abaixo está o nosso contato do WhatsApp. Missionário Francinaldo, eu preciso de uma orientação. Já fui em tantas igrejas e parece que não vai, a minha vida não vai. Irmão, sabe por que a vida de muitos não vai? Porque aprendeu errado. E se aprendeu errado, está fazendo errado. Está agindo errado, está fazendo contra a vontade de Deus. Precisamos ir dentro da palavra de Deus. Amém? Precisamos estar dentro da palavra de Deus. Senão não tem como nós vivemos dias melhores.